Olá, tudo bem? Aqui é o Emerson Rezendes. Eu sou aluno da Universidade IESB e estou aqui para realizar uma atividade do curso de Teologia, que se encontra no capítulo 14, a partir do versículo 10 de Mateus, que diz assim a palavra do Senhor. E deu ordens e decapitou a João Batista no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. O versículo 13 diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo a multidão, vieram de todas as partes da cidade, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou todos os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo às aldeias, comprem comida para si. O versículo 16 diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Não precisam retirar-se, dá-lhe voz de comer. Nessa passagem aprendemos muitas coisas importantes, mas antes de fazer qualquer comentário, eu quero dar um tema para esta mensagem, que diz o seguinte: o que fazer diante dos mensageiros de morte, com base em Mateus capítulo 14, do versículo 10 até o 21. Pois bem, observamos neste tema que traz muitas coisas do dia a dia. Quando nós expomos para as pessoas os nossos sonhos, os nossos projetos, o que é que acontece? É rotineiro o que é que acontece quando vamos falar para as pessoas: eu vou comprar um carro. Geralmente as pessoas viram para você e falam como: nossa, você vai pagar 2 carros. Ou podemos citar a compra de uma casa. Quem não já viu uma situação semelhante? Ah, eu vou comprar uma casa. E as pessoas falam: mas você vai pagar a vida toda essa casa, vai morrer e não vai terminar de pagar. Quando você fala assim: eu vou me casar, o que é que mais as pessoas comentam? Olha, a vida de solteiro é melhor, a família é uma instituição falida, enfim. Quando expomos os nossos projetos, os nossos sonhos, os mensageiros de morte sempre batem a porta. Escute, no versículo 10, que eu peguei por base aqui dessa ministração, nós vemos a citação do homicídio da pessoa do João Batista. Levaram a cabeça dele num prato, os discípulos pegam o seu corpo, os mesmos discípulos, alguns que eram discípulos de Jesus, também eram discípulos de João Batista. Pegaram o corpo dele, sepultaram e levaram até Jesus a notícia. E qual era a mensagem? Uma mensagem de morte. Aquele seu amigo, seu primo, aquele o que antecedeu seu ministério, que ele batizou, não foi essa frase, mas ele era tudo isso para Jesus. E disseram: ele está morto. Por isso eu peguei essa passagem e titulei como: o que fazer diante dos mensageiros de morte? Pois bem, eu quero falar sobre 3 atitudes que devemos ter diante das circunstâncias difíceis da nossa vida, pegando este texto para exemplificar e abordarmos alguns exemplos. Primeira atitude que devemos ter diante dos momentos difíceis: buscar a Deus no secreto. No versículo 13, vemos que Jesus, quando ele ouviu aquela mensagem que João Batista morreu, o seu primo, o seu amigo, o que lhe batizou, o que ele amava, ele se retira para um lugar deserto num barco sozinho. Então eu titulo como essa primeira atitude: buscar a Deus no secreto. Jesus, ele sentiu a dor na sua vida, na sua alma, pela perda do seu primo, a qual ele em uma passagem disse que na terra nenhum homem seria maior, nem nascido de mulher, e nem iria nascer alguém maior que João Batista. Ele sentiu a dor de perder João Batista. Ele teve a angústia, porque ele era 100% homem. A Bíblia diz que ele se esvaziando da sua glória, tomando forma de homem obediente, obediente até a cruz, escrito lá em Filipenses. Escute para você entender uma coisa. Nesta primeira atitude, Jesus mostra que ele sentiu dor, sentiu angústia quando ele ouviu aquela mensagem de morte. E ele procurou se esconder de uma forma assim no secreto entre ele e Deus para suprir a sua angústia. Ele preferiu ficar sozinho, um momento em secreto com o Pai. Ele se aparta num barco sozinho, isolado num deserto. O lugar que Jesus se encontrou foi um lugar chamado Betsaida.
E este lugar que Jesus foi para este secreto, sozinho no deserto, era um lugar que não tinha alimentação, não havia plantação. Era um lugar de silêncio e era um lugar de dor. Ele foi para aquele lugar porque ele precisava ter um secreto. O que aprendemos com isso? Que há momentos na nossa vida que precisamos entender que não somos super-homens. Somos pessoas que precisamos, em alguns momentos, entender que há momentos de angústia, de dor. O próprio apóstolo Paulo disse, abatido, porém não destruído. O próprio Jesus, mesmo sendo Deus, ele passou por um momento difícil. E ensinar nas escrituras, nos evangelhos, inclusive os três, que são os sinóticos, que dizem a mesma coisa em circunstâncias diferentes, Mateus, Marcos e Lucas, mostra em pouca situação que ele expressou essa angústia. Podemos citar três. Quando Lázaro morreu em João, capítulo 11, que ele chorou. Podemos citar aquele, quando ele avista no final do seu ministério, Jerusalém, fala, Jerusalém, Jerusalém, os profetas que vieram a ti. Resumindo, quero fazer vocês como as galinhas que colocam debaixo das asas, e ele se entristeceu. Em poucos momentos ele expressa essa dor. E neste texto nós vemos, para aprender, que nós em momentos de dificuldade, nós passamos difíceis momentos, mas precisamos buscar a Deus no secreto. Mas a diferença é só uma: permanecer no silêncio, no deserto e no secreto, ou levantar a cabeça e partir para cima, visando o alvo. Que eu não sei qual é o seu alvo, não sei qual é o seu projeto, mas Jesus nos ensinou que no momento de dor, precisa se isolar para buscar a Deus em secreto. Agora eu quero falar sobre a segunda atitude que devemos ter nos momentos difíceis de angústia e tristeza. A segunda atitude é não parar de fazer a vontade de Deus. Eu tenho por base aqui o versículo 14, que diz, ao desembarcar Jesus ali do barco, ele viu uma multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Aí nessa segunda atitude, não parar de fazer a vontade de Deus, tem uma conexão com a primeira atitude, porque ele se isola no deserto, fica sozinho, mas ele toma uma atitude, não permanecer lá. Ele voltou, e quando ele volta, ele encontra uma multidão. E a Bíblia diz que ele, ao desembarcar, ele viu a multidão, teve compaixão dela e curou seus enfermos. Segunda atitude para aprendermos algo de suma importância para a nossa vida, não somente no meio cristão, mas no dia a dia. Quando as dificuldades vêm, não podemos abaixar a cabeça, precisamos levantar a cabeça e prosseguir. Mas no âmbito cristão, do cristianismo, na pessoa de Jesus, ele nos demonstrou que ele esqueceu dos seus problemas, esqueceu da sua dor e da sua angústia e viu uma multidão. E a Bíblia diz que ele teve compaixão dela, mesmo com dor e com angústia. Ele que era o alvo de ser consolado, de um abraço, de uma palavra de amor, de amizade. Porém, ele nos ensinou algo tremendo. É o exemplo de um pai de família, uma mãe de família, muitas vezes esconde a sua dor, as suas angústias, para trazer o refrigério para o seu filho, para uma pessoa, um ente querido. Jesus, ele se esvazia da sua dor, e a Bíblia diz que ele teve compaixão da multidão e curou os enfermos daquela multidão. Olha que espetacular atitude que Jesus nos ensina nessa segunda atitude aqui, queridos. Ele não parou de fazer a vontade de Deus. Ele tinha muitos motivos, porque ele perdeu algo de importante. Ele perdeu alguém que ele amava. Mas mesmo assim, ele sendo a pessoa primordial para ser o alvo da compaixão das pessoas, mas ele preferiu ter compaixão das pessoas, deixando o seu problema de lado, porque ele tinha a solução nas mãos para trazer a solução do problema daquelas pessoas. Que lindo! Para encerrarmos, eu quero falar agora sobre a terceira atitude que devemos ter nos momentos de angústia e de dificuldade. A terceira é, ele alimentou os necessitados. O versículo 19 e ao 20 diz que ele multiplicou os pães e os peixes alimentando uma multidão. Mas no versículo que eu li no final ele disse, olha, não é interessante que faça isso, despeça a multidão para que eles comprem nos mercados. Não, fala para eles serem alimentados por vocês. A terceira e última atitude, para encerrarmos, que ele alimentou os necessitados. Aprendemos uma coisa, Jesus, ele se preocupa nas mínimas coisas daqueles que buscam a sua presença. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe da nossa necessidade, ele sabe neste momento o que está faltando no seu celeiro. Ele sabe neste momento o que está faltando no seu coração para você ter a alegria. E nessa situação que a multidão precisava de uma necessidade, e essa necessidade era alimento, e ele alimentou os necessitados. Porém, podemos agora transfigurar.
Poderia não ser, ou pode não ser um alimento que você precisa. Pode ser uma solução na família, no casamento, uma porta de emprego, eu não sei. Mas eu quero te dizer uma mensagem poderosa para você. Jesus sabe o que nós precisamos. E aqueles que buscam a Ele não param no deserto, não dão as costas para Deus no momento de dificuldade e resolvem levantar a cabeça e fazer a sua vontade. Ele supre a nossa necessidade. Por fim, para encerrar essa mensagem, quero dizer que não podemos abandonar a Deus nos problemas. Não podemos abandonar a Deus nas horas difíceis. Precisamos aprender uma coisa, que Jesus, o próprio Deus, veio encarnado aqui neste mundo e mostrando para todos nós, com exemplos de atitudes poderosas, que nós podemos vencer as dificuldades, mesmo quando os mensageiros de morte aparecem no nosso caminho, levantarmos a nossa cabeça, sacudirmos a poeira e olharmos somente para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe e obrigado.